Fala, meu amigo e minha amiga, tudo massa? Como que vocês estão? É um prazer estar falando aqui com vocês e hoje eu vou compartilhar um tema muito importante para quem quer atuar no setor de energia solar fotovoltaica. E o tema hoje vai ser específico para quem é um integrador que faz venda e para quem é exclusivamente um vendedor de sistemas fotovoltaicos. Bom, vamos lá. Por que eu escolhi esse tema, que eu já vou falar para vocês qual que é, na live de hoje? O tema de hoje é os cinco principais erros que o vendedor de energia solar fotovoltaica comete. Na verdade, quando eu estava pensando sobre esses temas, eu às vezes não consegui categorizar, de repente, da forma que eu gostaria esses 5 erros, porque eu encontrei até mais erros que eu vejo aí no dia a dia os integradores cometendo. E por que eu sei que os integradores cometem esse erro? Primeiro, porque eu já fui integrador, hoje eu sou aqui um dos responsáveis pelo Azumi, que é o nosso gerenciador de empresas de energia solar. Hoje a gente já conta com mais de 2.500 integradores, então é a maior plataforma aí para gerenciamento de empresas de energia solar do Brasil. Então eu estou no dia a dia conversando com os integradores, vendo as dificuldades, as dores do integrador, principalmente relacionado a essa parte de vendas. A gente pega toda a parte, né? Porque a gente conversa de instalação, a gente conversa de projetos, de vendas, enfim, tem uma visão 360 da empresa. E eu também já fui integrador. Então eu e o Túlio aqui já vendemos aí bastante, fizemos mais de 300 projetos fotovoltaicos e a gente teve uma carreira nesse sentido de integração onde a gente só conseguiu de fato se desenvolver, começar a vender, ter escala, ter equipe, de fato montar uma empresa estruturada quando a gente dominou, de certa forma, essa arte das vendas. Porque vendas não é dom, vendas não é aquele cara com lábia que nasce, que você já nasce pronto para a venda. Vendas são técnicas, é uma mistura de técnica com inteligência emocional. Não adianta nada você ter técnica se você não tem inteligência emocional, e não adianta nada você ter inteligência emocional se você não tem técnica. Então, a junção da inteligência emocional com a técnica, e principalmente com essa vontade de ter resultados, faz o vendedor ser alguém fora da curva. Porque vendas é uma das poucas profissões que faz, de fato, você mudar de vida. Porque vendas não tem, ou não deveria ter, né? Não vou falar que não tem, porque existem empresas que cada empresa tem a sua política, não tem um limite de salário. Você faz o seu salário. E a vontade que você vai ter de escalar o seu salário é proporcional à vontade que você tem de fato mudar de vida. Ou seja, eu não quero reformar a minha casa, eu quero trocar de casa para uma casa maior. Eu não quero arrumar meu carro que está quebrado, eu quero comprar um carro melhor. Ou seja, essa parte de ser inconformado com essa situação atual, independente de onde você esteja, mesmo que você já esteja numa posição confortável, é que faz o vendedor de fato se desenvolver. Então, inteligência emocional, junto com as técnicas de vendas e, acima de tudo, o vendedor ter essa vontade de mudar, de ter resultados, essa ambição de sempre querer ter um resultado positivo, faz o profissional de vendas ser um cara de destaque. Então, eu estudando esses integradores, eu entendi esses 5 principais erros que aparecem bastante aqui pra gente, que eu resolvi compartilhar com vocês agora na aula de hoje. Então vamos lá. Eu categorizei ele do menos pior, né, vamos falar assim, para realmente o erro que eu considero um erro muito grave dentro desse universo dos 5 erros. E aí vou até deixar aberto aqui para você, se você quiser que a gente fale sobre outros erros que você também identificou, que a gente não falou aqui, para você escrever aqui nos comentários para a gente, deixar a sua opinião, que é muito valioso para a gente enriquecer a nossa comunicação. Então, primeiro de tudo, quem aqui é vendedor? Quem de fato aqui trabalha ou com vendas de sistemas fotovoltaicos, ou exclusivamente é um integrador que faz todas as etapas, você é responsável por captar o cliente, vender, fazer a instalação, ou até mesmo captar o cliente, vender, fazer a instalação e fazer o projeto. Ou seja, você é um profissional 360 mesmo.
Você tem pessoas ali que podem te ajudar, um ajudante, alguma coisa, mas você faz toda essa parte. Então, assim, quem de fato trabalha com vendas em algum momento do seu dia, digita aqui para mim, que eu quero entender com quem que eu estou falando, para ver se essa comunicação vai ser assertiva para você. E toda vez que eu falar um erro, presta atenção, todas as vezes que eu falar um erro e você já cometeu esse erro, não importa se você já cometeu no passado e não comete mais, ou se você ainda cometeu e continua cometendo, deixa aqui nos comentários para mim, que é muito enriquecedor a gente saber que a gente de fato está acertando aqui nos erros mais comuns que chegam para nós aqui dos integradores. Então, primeiro, quem de fato aqui trabalha com vendas? E segundo, quando eu falar o erro, você fala aqui se você já cometeu ou se você não cometeu esse erro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro erro de tudo, fazer o orçamento para todo mundo sem entender o perfil do cliente. Meu amigo, essa daí é de doer, né? Fazer o orçamento para todo mundo sem entender o perfil do cliente. O que você entende desse erro aí? Todo mundo que pede um orçamento, essa é um pouco polêmica até, né? Todo mundo que pede um orçamento, você vai de fato trabalhar esse cliente, entregar o orçamento, apresentar o orçamento e assim sucessivamente? O que você acha? O que você faz? Todo mundo que pede orçamento você faz? Quando a gente fala de um sistema fotovoltaico, nós estamos falando de economizar energia para o nosso cliente, concorda? Então, o que acontece? Eu instalo um sistema fotovoltaico, através da geração da energia, eu tenho uma redução na minha conta de luz, e essa redução da minha conta de luz faz o meu cliente deixar de pagar para a concessionária o que ele já pagaria, porque agora ele não vai mais pagar porque ele está produzindo, né, a própria energia, e isso faz com que ele tenha um ganho financeiro. Esse ganho financeiro, ele tem que ser algo que é relevante para o meu cliente. Ou seja, quanto mais o meu cliente gastar, quanto mais cara for a tarifa de energia do meu cliente, mais sentido vai fazer para ele isso. Você concorda comigo? Então, o primeiro ponto que eu tenho que falar para você é: energia solar é um investimento. E aí você vai apresentar para o seu cliente se é um bom ou um mau investimento. Já adianto, obviamente, que nós integradores, os profissionais, sabemos mostrar para os nossos clientes que é um excelente investimento. E não só falar que é, mas a gente prova que é. Essa é a diferença. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender que 90% das pessoas que você conversar, não vou falar 100% porque nunca é 100%, desejam economizar na conta de energia. Porque todo mundo sente que a conta de energia é algo que pesa no final do mês. Só que a pergunta que eu te faço é: querer não é poder. Esse cara quer economizar na conta de energia, mas esse cara tem as características necessárias para economizar na conta de energia? Ou seja, primeiro, esse cara tem grana para pagar isso? Obviamente que você não vai perguntar isso de cara para ele, mas é o que você tem que ter em mente. Esse cara tem grana para pagar isso? Porque assim, a conta pode fechar, a conta pode ser maravilhosa, o cliente pode entender todos os benefícios, ele pode ficar doido para comprar, mas se de fato ele não tiver dinheiro, mas assim, não é aquela desculpa de não tenho dinheiro porque o cara achou caro, não viu o valor na solução e não quer apostar naquilo. É o cara que não tem dinheiro mesmo, ele quer, mas não tem o que fazer, não tem crédito, não consegue financiamento, não tem dinheiro. Aí, nesse caso, não tem o que fazer. Ele vai comprar isso quando ele tiver uma condição financeira melhor. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: esse cliente que está pedindo um orçamento para mim, ele está dentro do perfil do meu cliente ideal? Ou seja, ele é um cara que de fato tem características mínimas que estatisticamente eu sei que todo mundo que chega nesse perfil para mim ali acaba comprando? Ou seja, vou te dar um exemplo bem básico assim, porque eu não vou entrar aqui se você atende microgeração, mini geração, comércio, residência, indústria, enfim, bem básico. Para valer a pena um sistema fotovoltaico, no sentido de o cara sentir realmente uma dor,
ele tem que gastar ali pelo menos uns 300 por mês de conta de energia. Se ele gastar muito menos que isso, acaba que não é muito atrativo para ele, porque ele fala assim, ah, nossa, vou investir 15 mil reais para, beleza, ter o meu payback ali em 8 anos e eu vou diminuir minha conta de 120 reais para 70 reais. Tipo assim, ah, beleza, caiu pela metade, mas não é uma economia que faz o cara falar, nossa senhora, tô perdido. Você entende? Então, o primeiro ponto é, entenda se esse cliente tem um consumo mínimo para ser viável o sistema fotovoltaico para ele. Viável no sentido, viável sempre vai dar retorno, sempre vai ser um bom investimento, mas é bom o suficiente para fazer esse cliente ter uma urgência para tomar uma decisão de fato tirar a carteira do bolso e implementar essa solução? Esse é o ponto. Não quero dizer que todo mundo que tem uma conta abaixo disso não vai instalar, mas você tem que focar em quem tem mais chance de comprar. Então, o cara que gasta ali mais de 300, 400, 500, 800 reais, esse cara já sente a dor. Esse cara já consegue uma economia bem interessante. Segundo ponto, quando que ele vai instalar esse sistema? Quando eu fazia os orçamentos, eu estava cansado de pegar orçamento que o cara, não, faz uma cotação, tal, e eu falava assim, mas qual que é a data prevista para você fazer essa implementação mesmo, fechar? Não, vou comprar uma casa, vou construir, estou vendo o terreno, aí, era daqui 2 anos. Então assim, claro que você vai atender ele, é óbvio que você vai manter o relacionamento com esse cliente. Óbvio que você vai manter o relacionamento, você vai colocar no seu CRM lá, fazer um follow-up, de repente cada 2, 3 meses, você dá só uma ligadinha, bate um papo com ele, mantém o contato com ele. Mas você não vai deixar ele ali trabalhando, mostrando, provando que vale a pena, negociando, porque, cara, ele vai comprar lá na frente. Foque em quem quer comprar agora. Você precisa de dinheiro, você precisa bater meta, você precisa botar grana no bolso, grana para dentro da sua empresa. Então, saiba entender para quem você está fazendo o seu orçamento. Esse cara tem chance de comprar de você? Esse cara quer realmente comprar essa solução? Não saia fazendo orçamento para todo mundo, porque você vai se frustrar. Tem muito curioso por aí. Então saiba canalizar as suas energias em quem de fato quer comprar de você e tem as características, o perfil do cliente ideal. Beleza? Vamos lá. Você já cometeu algum desses erros? Você já cometeu algum desses erros? Não, eu estou falando um, né? Você já saiu fazendo orçamento para geral e o cliente, você mandava orçamento, o cara nunca mais olhava na sua cara? Alguém já passou por isso? Deixa eu saber se eu estou sozinho nisso ou não. Alguém já passou por isso? Deixa aqui, comenta aqui que eu quero saber. Segundo, desistir rápido demais do cliente certo e insistir no cliente errado. Putz, essa é clássica. Nós, como seres humanos, queremos conversar com quem está dando atenção para a gente. Com quem de fato está escutando a gente. Então, quando a gente fala desistir rápido demais do cliente certo, a gente tem que entender que o cliente, tendo o perfil do cliente ideal, ele tem os afazeres diários dele, assim como o seu. Às vezes ele não vai estar disponível quando você quiser. Às vezes ele não vai conseguir atender o telefone quando você ligar. Às vezes ele não vai responder o WhatsApp que você mandar. Às vezes ele não vai responder da forma que você quer que ele responda. E isso não quer dizer que ele não está interessado. Isso quer dizer que você tem que trabalhar esse cliente e não desistir dele. Não é tentar ligar 2 vezes, não atendeu, punta, descarta, não tem interesse. Isso é um erro grave. Não faça isso. Insista no cliente na medida que você entende que aquele cliente vale a pena. E saiba também a hora de desistir, obviamente. Porém, você insistir demais no cliente errado, isso é um erro muito grave. Porque sabe aquele cliente que eu dei um exemplo? O cara vai construir daqui 2 anos. O cara quer apresentação, o cara quer que você vá na casa dele, apresente, mostre portfólio, mostra isso, e você fica lá, você fica insistindo, porque é gostoso, o cara tá te recebendo bem, o cara tá falando que você vende muito bem, o cara tá falando que você é o máximo, só que aquilo você não vai tirar nada daquilo. Exatamente também com aqueles clientes que gastam muito pouco na energia. Às vezes o cara tá te dando atenção, o cara tá conversando com você e você fica ali tentando insistir e fica deixando de dar atenção para quem de fato é um cliente potencial. Então assim, só para não ficar muito vago, o que nós fazemos aqui?
Nós hoje não estamos mais no ramo da integração, já trabalhamos muitos anos nisso, mas estamos no mercado de energia solar. Então hoje a gente tem outros produtos, por exemplo, a gente tem o Azumi, que é o nosso software. Então a gente lida com o integrador todos os dias, que também é um cliente, é uma venda consultiva, é uma venda que tem várias etapas, assim como a venda do energia solar, de um sistema de energia solar fotovoltaica. A gente lida com os clientes certos, lidamos com os clientes errados. Tudo que eu estou falando aqui para você é o que eu passo no meu dia a dia. Vendendo hoje um produto que é um pouco diferente de um sistema fotovoltaico, mas nós já vendemos muitos sistemas fotovoltaicos e ainda continuamos aprimorando toda essa parte de vendas, fazendo um tipo de venda que é exatamente o tipo de venda de um sistema fotovoltaico. Então, quando nós recebemos um cliente aqui, nós ligamos para ele pelo menos 5 vezes. 5 vezes a gente tenta contato. Só que assim, você não vai ficar tentando contato com o cara sempre no mesmo horário. Pô, ligou 8 horas da manhã, não atendeu. Às vezes o cara 8 horas da manhã, todo dia tem uma reunião na empresa que ele não pode atender. Então você não vai ligar 5 dias 8 horas da manhã. Você vai ligar 8, depois você vai ligar meio-dia, depois você vai tentar um WhatsApp, depois você vai mandar um e-mail, depois você vai ligar 7 horas da noite. Você vai tentar várias formas de comunicação com ele. Se nenhuma dessas formas você conseguiu uma atenção mínima do seu cliente, aí neste caso a gente manda uma mensagem final, olha, entendo que você está ocupado, entendo que a gente não está conseguindo contato com você agora, vou deixar meu telefone aqui, só preciso que você me fale aqui, ó, nessa mensagem mesmo no WhatsApp. Você não está falando comigo porque você está ocupado nos seus afazeres, porém você tem interesse em instalar um sistema fotovoltaico, ou você quer deixar isso mais para frente, porque daí eu encerro os meus contatos e ainda não continuo insistindo para não te incomodar. Você é sincero com o cliente. E aí, se o cara realmente não responder nada, te deixar no vácuo, já deu a resposta para você. Ou às vezes, por incrível que pareça, a gente recupera muito cliente assim, foi mal, desculpa aí, nossa, tá uma correria. E aí ele retoma a negociação. Mas saiba dar um ultimato, mas não desista muito rápido do seu cliente. E outra coisa, não insista demais no cliente que você já viu que não tem o perfil de compra, que você já viu que está indo para um caminho que não é o que você soluciona, que você já viu que está indo para um caminho que não é o caminho do seu processo de vendas. Aí saiba também falar, olha, esse aqui não, beleza? Foca em quem dá retorno para você. Você, vendedor, trabalha de graça até você fazer uma venda. Então, pensando numa taxa de conversão, por exemplo, de 10%, vamos supor que você atenda a 100 clientes. Então, você, desses 100 clientes, você vai tirar o sim de 10. 90 clientes que você está falando e negociando vai ser um não. Isso é normal na vida do vendedor. Mas quanto mais rápido você tirar um não desse cliente, sabendo que você não está desperdiçando uma oportunidade, mas você está tirando um não para economizar o tempo de um cliente que não vai comprar de você, para você destinar, alocar esse tempo num cliente que vai comprar de você, isso é muito importante. Alguém já cometeu esse erro? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui, porque quero saber se isso faz parte da rotina de todo mundo aqui também. Vamos lá. Terceiro erro. Essa aqui é legal, hein? Não ter métrica. Você joga no escuro. Você joga no escuro. A gente, com a entrada do ano de 2023, a gente viu no cenário fotovoltaico uma queda das vendas. Isso aconteceu por N motivos. Já fizemos várias lives aqui falando sobre isso. Os juros estão altos, porém isso não é impeditivo. A gente tem várias estratégias de contornar essas objeções. A inflação energética é muito maior que os juros atuais, então saiba trabalhar isso com o seu cliente. Não vou entrar nesse mérito agora porque aí a gente teria que falar dessa parte de objeções, mas os juros estão altos realmente com a Selic nesse patamar atual. A Lei 14.300 entrou, então já é uma barreira pro integrador. O integrador está tendo dificuldade de se especializar nesse assunto. E é um assunto que tem que estar na ponta da língua do integrador, do vendedor, enfim. Foi vendido muito sistema fotovoltaico ano passado, mas muito mesmo. Isso assim, estourou um pouco do balão. Então é óbvio que depois de uma explosão de vendas como essa, tende a cair um pouco a demanda, porque quem já ia comprar em janeiro, fevereiro, março, já antecipou e comprou em dezembro. E agora a situação está normalizando. Converso com os integradores, janeiro, fevereiro, março, até abril, assim, estava naquele sufoco,
poucas propostas, tudo, e agora está retomando, os clientes já estão se interessando, a demanda está voltando, então as coisas estão acontecendo. O segundo semestre vai estourar. Energia solar só tem um caminho, é o crescimento, meu amigo. É o crescimento, é só você pensar. Economizar energia num país onde temos uma das tarifas mais caras do mundo e sol em abundância é uma combinação para dar tudo certo. Você concorda comigo ou não? Só que, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Tem integrador que você fala assim para ele, por que suas vendas caíram? O que aconteceu aí? Caiu a conversão, os clientes de fato não estão mais querendo comprar? Você seguiu todo o seu processo, mas lá no final não tem conversão. Você não está mais fazendo proposta comercial? Ou seja, a conversão manteve para quem estava no seu funil, mas a proposta comercial não estava vindo. Então antes você atendia 30 clientes no mês, agora você está atendendo 5. Qual é o motivo que os clientes que não estão comprando, de fato, por qual motivo eles não estão comprando? Quando ele não compra, por que ele não compra? Aí você pergunta para o integrador, não sabe nada, joga no escuro. Quantos clientes pediu o orçamento e quantos desses clientes que pediram o orçamento você de fato fez uma proposta, estava dentro do seu perfil de cliente ideal? Não sabe também. Então, pensando nisso tudo, o integrador ele não consegue tomar uma decisão. Ele não sabe se as vendas caiu porque não tem mais interessado, ele tem um faro. Então, não estou mais fazendo orçamento, é um faro, é um feeling, é um cheiro ali que ele tem. Mas ele não sabe se caiu porque não está fazendo orçamento, ele não sabe se caiu porque não está convertendo mais, ele não sabe se caiu porque os clientes não estão comprando e o motivo que eles não estão comprando, ele não sabe quantos orçamentos de fato ele está fazendo, ele não sabe dos clientes que pediram orçamento, quantos estão no perfil de compra, ele não sabe para saber a qualidade do cliente que está chegando. Ele não tem uma estratégia de divulgação, ele só depende de indicação, só indicação, pum, 80% das vezes vem indicação. Aí acabou a indicação, putz, acabou o orçamento, acabou tudo. Então jogar no escuro é um negócio muito perigoso, porque toda decisão que você tem que tomar no seu negócio, sendo você um autônomo, sendo você um empresário já estruturado com equipe, é o quê? Baseado em dados. Se você não tem dados para tomar uma decisão, você está tomando uma decisão no achismo. Então, quando você toma uma decisão no achismo, você tem a chance de acertar ou errar, né? É um meio a meio ali. Então, assim, não toma a decisão no escuro. E como que eu faço para ter dados? Aí não tem jeito, meu amigo. Aí você tem que ter ferramenta. Quando você, por exemplo, vai fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico, você não tem que ter ferramenta? Você não tem que ter uma parafusadeira? Você não tem que ter uma escada? Você não tem que ter um carro para você levar as suas... Isso é ferramenta. Imagina se eu pego para você e falo assim, ó, faz a instalação desse sistema aí para mim. Só dou os equipamentos. Não te dou mais nada. E aí? O que você vai fazer de instalação? Como que você vai furar, subir no telhado, fixar as estruturas de fixação? Como que você vai fazer isso? Você não tem ferramenta. Ferramenta é a base de qualquer profissão. A ferramenta do instalador são várias, né? Parafusadeira, escada, o martelete, a trena, várias coisas, né? Que a gente sabe aí, a chave de fenda, enfim, toda serra de corte, várias ferramentas aí que a gente usa no dia a dia fazendo instalação. E a ferramenta do vendedor, do integrador que trabalha com vendas, é o quê? É o CRM. CRM. É no CRM que você vai deixar todas as suas oportunidades de negócio abertas. É onde você vai documentar cada passo do seu cliente. É onde você vai avançar o seu cliente numa etapa do seu processo de vendas ou não. É onde você vai descartar os clientes que estão fora do seu perfil de compra. É ali que você vai ter métricas. É ali que você vai entender o que está acontecendo com o seu negócio, para você não ficar refém da situação, do vento ali. Você está num barco ali a velas e o vento vai para lá e o vento vai para cá e você não tem controle nenhum. O mercado está bom, você vende muito. O mercado está ruim, você não vende nada. Tem um mês que tem promoção, você vende muito. Tem um mês que não tem, você não vende nada. E aí você sempre está ali, ó. Você sempre está ali, ó, de um lado para o outro. Igual biruta de pouso, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você não tem controle da situação. Obviamente,
que a situação mercadológica influencia nos seus resultados. Eu não estou falando que se você tiver todas as métricas, você não vai sofrer com isso. Porém, a grande questão é, se você tiver todas as métricas, você pelo menos vai entender o que você tem que fazer para mudar aquela situação. Senão, meu filho, aí você não sabe nem o que atacar. Parei de vender. O que eu faço? Diminuo o preço. É o primeiro sintoma, né? Parou de vender, diminui o preço. Diminuo o preço, sei lá, apresento minha proposta de uma maneira melhor, começo a buscar mais. Você não sabe nada. De repente o número de clientes está igual, está vindo muito cliente ainda, você não está conseguindo converter. Por quê? Porque está me faltando argumentos, está me faltando apresentar melhor o valor da minha solução. Então tenha métricas. Faz sentido isso para você? Ter métricas é algo que você considera essencial para o seu negócio? Eu vou te mostrar aqui rapidamente, nem ia fazer isso, mas só para não tomar nosso tempo, o Azumi, ó. Não vou entrar na ferramenta, só vou mostrar o que seria um CRM, ó. No Azumi aqui, ó, aqui nós colocamos nossas etapas das vendas, ó. Novas oportunidades, qualificação, ou seja, eu estou entendendo quem que é o cliente que eu vou ter que fazer minha proposta, tenho que fazer minha proposta, vou apresentar minha proposta, estou aqui em negociação, vou fazer uma visita técnica, vou assinar o meu contrato, ou seja, cada cliente você vai colocando uma etiqueta nele ali, ó, para falar onde que ele está. Porque o cliente que você está ligando ainda para saber quanto que ele consome de energia por mês é diferente do cliente que você já fez um orçamento, já apresentou ali a sua proposta e você está na etapa de verificar de repente o financiamento para ele. Se você está atendendo 50, 60, 80 clientes no mês, como que você vai lembrar do que você tem que fazer com cada um deles, onde você tem que fazer? Você pode até anotar no papel e tal, mas você vai esquecer. Você vai falar com o cliente hoje, daqui 2 semanas você já não lembra mais o que você falou, então você precisa de uma ferramenta para te ajudar nisso. E da onde que saem minhas métricas? Da parte de dados de vendas. Quantas vezes eu estou fechando, quantas vezes eu estou perdendo, por que eu estou perdendo, por que eu estou ganhando, para você afunilar o seu processo e melhorar. Beleza? Questão aqui, jogar no escuro, não ter métrica. Não faça isso, de jeito nenhum. Quem aqui usa CRM? Quem aqui tem as métricas do negócio? Quem aqui tem controle da situação? Vamos ver. Deixa aqui para mim também que eu estou vendo. Erro número 4. Esse aqui é clássico. Essa aqui é 3 horas de aula só falando disso. Inclusive, deixa eu até falar, a gente tem um curso que a gente vai lançar no dia 5/6, que é realmente ensinando o integrador a ser um vendedor 4.0. Ensinando o integrador a deixar de ser refém ali da situação e passar a ser o protagonista, a dominar a arte das vendas, a fazer negócio. Então, se você quiser participar dessa aula que eu vou fazer no dia 5/6, e ali eu vou apresentar o nosso curso completo, o link está na descrição, é só você escrever, porque vai ser pauleira, cara. Isso aqui é estudo de mercado de centenas de integradores que estamos conversando aqui, trazendo o que funciona e o que não funciona. Esse erro é um erro clássico. Você fazer o orçamento e não apresentar a proposta comercial. Então, veja bem, energia solar é um investimento. Se você faz um orçamento, lá teve 15 páginas de orçamento, conta a história da sua empresa, coloca seu portfólio e coloca toda a análise financeira, faz aquele orçamento completão bacana. E você manda para o WhatsApp do seu cliente, a única coisa que ele vai olhar, ele vai ficar rolando aquele orçamento para chegar na parte do preço e olhar 30 mil. Aí ele vai pegar o orçamento do seu concorrente e vai olhar 28 mil. Aí ele vai chegar para você e falar, ó, o do fulano tá 28, o seu tá 30. E aí me dá um desconto. Por quê? Ele não entendeu o valor de nada. Ele não entendeu o seu diferencial. Ele não entendeu por que ele tem que comprar de você. Ele não entendeu se você tem capacidade técnica de fazer a proposta, se não tem. Ele não entendeu o quanto ele vai economizar de fato. Ele não entendeu que se ele não instalar um sistema fotovoltaico, ele está imune, ele está suscetível à inflação da energia, ou seja, a conta dele historicamente vai dobrar aí a cada 5, 6 anos. Então, ele não entendeu nada disso, porque ele não vai chegar nessa conclusão sozinho. E ele não vai ler, ele não vai ler 13 páginas. E aí o que vai acontecer? O que acontece normalmente com os integradores? O cliente pede um orçamento, ele faz aquele orçamento
padrão, não customiza nada, não faz nada personalizado pro cliente, joga no WhatsApp do cara e ainda fala, qualquer dúvida, estou à disposição, me procura. Cara, acabou a venda ali, acabou. A não ser que você tenha um preço extremamente agressivo, tipo assim, é um preço absurdamente baixo, que faça ele realmente falar assim, nossa, eu tenho que fechar com esse cara, você não vai fechar com ele. O seu concorrente vai apresentar a proposta, o seu concorrente vai gerar valor e esse cara vai comprar do seu concorrente por um preço mais caro do que ele pagaria de você. Obviamente que tem os clientes do precinho, o cara que quer baixar o valor da proposta a qualquer momento, a qualquer custo. Isso é um tema para uma outra live. Mas assim, se você não apresentar a proposta, o seu cliente não vai concluir sozinho que aquele negócio é bom para ele não vai entender o valor daquilo comparado ao preço que ele paga, porque valor é o que você recebe. Você está recebendo ali 500 mil de economia ao longo de 25 anos. E preço é o que você paga. Para isso você está pagando 20 mil reais. Só um exemplo. Ele não vai entender tudo isso sozinho. E se você não fizer essa apresentação, que é o momento de você criar conexão com o seu cliente, mostrar para ele os benefícios, mostrar a sua capacidade de execução, o seu portfólio, os riscos que ele corre ao fechar com o cara do precinho, ele vai sumir. Então, assim, fazer orçamento e só jogar no WhatsApp e torcer para o cliente querer fechar com você é um grande erro. É um erro, assim, complicadíssimo, complicadíssimo. E esse erro eu acho que é o que mais pega os integradores, por isso que eu deixei por último. Esse erro é complicadíssimo, complicadíssimo. Que é o quê? Não estudar. O cara é vendedor e fala, eu só tenho que saber vender. O cara não entende o mínimo de instalação. O integrador não entende de normas, não entende das regras do jogo, não entende da Lei 14.300, não entende nada. Não sabe explicar nada para o cliente. O integrador não sabe explicar para o cliente, por incrível que pareça, isso a gente pega vários aqui. Se é viável ou não o sistema fotovoltaico com a Lei 14.300, não sabe, não sabe. Se o integrador não sabe disso, cara, é uma coisa que é até difícil assimilar. Se você, integrador, não sabe disso, como que você quer que o seu cliente saiba? Se você não sabe se é vantajoso ou não, como que você quer que o seu cliente conclua que aquilo faz sentido para ele, que aquilo é um bom negócio? Não vai, cara, porque se você tem dúvida, na primeira objeção do seu cliente, você já fala, vou te dar um desconto. Você não tem nada, o que você tem é o desconto. É a arma que você joga com essa arma aí. Se o seu cliente perguntar, putz, é vantagem ou não é? Você não sabe. Você já vai dar o preço com aquele medo, assim, tipo, achando que você está enganando o cara. Tipo, é tanto, mas, ó, parcela em tanto, eu dou desconto se você precisar. Esse aí é o preço padrão de comercial, mas, ó, comigo aqui tem um... Acabou, cara. Então estuda. Estuda o básico de instalação. O básico, não precisa ser um instalador profissional, mas é o básico. Se você já é um integrador que faz instalação, beleza. Aí top, você já está na frente disso. Considerando que você faz uma instalação dentro das normas, né? Estuda o básico de instalação. Estudo básico da Lei 14.300, não precisa ser um especialista, cara, mas estudo básico, tem argumentos com o seu cliente. Estuda como apresentar a proposta de modo a mostrar para o seu cliente que aquilo faz sentido. Estuda as principais objeções do seu cliente. Estude técnicas de vendas, técnicas. Cara, se você não sabe como vender um sistema fotovoltaico, que é uma venda consultiva, você tá lascado, cara. Que você só vai fazer orçamento e jogar no WhatsApp do cara. Orçamento jogar no WhatsApp. Orçamento jogar no WhatsApp e tentar fechar com o menor preço. Orçamento jogar no WhatsApp e tentar dar desconto para fechar. Esse vai ser um ciclo que tá te levando para ruína. Então, assim, cara, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que entender as regras do jogo, você tem que ter técnicas. Um cara que vai se formar em médico, ele estuda 10 anos, não para de estudar nunca. Um cara que é engenheiro, estuda 5, 6 anos, não para de estudar nunca. O cara que é um advogado, o cara que é um professor aí de letras, geografia, qualquer coisa, qualquer formação que você precisa ter, você tem que ter uma dedicação e estudo em relação àquilo. Por que que o integrador, por que que o vendedor não estuda também? Por que que o vendedor não estuda? Por que que o vendedor acha que vender é você chegar, falar na cabeça do cliente até ele comprar de você? Por que que ele não estuda técnicas de venda? Por que ele não se especializa no produto que ele está vendendo? Por que que o vendedor não entende as regras do jogo, das leis normativas que ele está no mercado? Por quê? Cara, quem faz isso se destaca. Quem faz isso vende. Quem faz isso ganha dinheiro. E você fica aí batendo cabeça.
Então, assim, não estudar, não saber o básico sobre instalação, sobre as regras do jogo, sobre técnicas de vendas, cara, você está lascado. Então, isso é muito importante. É muito importante você ter essa consciência que você precisa fazer isso. Beleza? Então, assim, o que eu quero deixar de recado para você. Dia 5/6, nós vamos fazer um evento gratuito onde eu vou te explicar exatamente como que você vende um sistema fotovoltaico, como você vai superar todos esses erros. Porque a gente tem uma formação completa aqui de vendas, completa, que a gente vai lançar até no dia 5/6. Mas independente se você quiser comprar esse curso ou não, se você quiser estudar ou não, venha na aula. Porque ali vai valer ouro. Ali eu vou te entregar realmente técnicas que você precisa usar no seu dia a dia. E o link está aqui na descrição. Ó. Vou até deixar nos comentários, que eu vou colocar nos comentários agora. Clica, faça sua inscrição gratuita e aprenda a vender sistemas fotovoltaicos. Cara, muda a sua realidade. E eu quero que você fale, qual desses erros você já cometeu? Vamos recapitular aqui? Fazer orçamento para todo mundo sem qualificar o cliente. Desistir do cliente certo rápido demais e ficar insistindo no cliente errado. Não ter métricas, não ter um CRM, não ter uma ferramenta para você fazer instalação, eu dei o exemplo da instalação, né? Para você fazer o acompanhamento aí das suas vendas. Fazer o orçamento e não apresentar a proposta, achando que o seu cliente sozinho magicamente vai concluir que aquele é um bom negócio. E não estudar. Não saber o básico da lei, não saber o básico sobre o processo de homologação de um projeto, não saber o básico sobre instalação de sistemas, não saber técnicas de vendas, não saber vender um sistema fotovoltaico que é consultivo, não estudar. Isso são erros clássicos que eu vejo a maior parte dos integradores cometendo. E me fala, qual desses erros você já cometeu e digo mais, e o que você vai fazer para não cometer mais? Deixa aqui que eu vou responder todo mundo, tá bom? Forte abraço. Toda quinta-feira no nosso canal, toda quinta-feira tem live. Então, já se prepara que semana que vem vai ter outra live, a gente fala de vendas, de instalação, de projetos, a gente fala de vários temas aqui. Hoje eu escolhi vendas para falar. E dia 5/6 tem a nossa aula, o link está aqui, não esquece de se inscrever. Forte abraço, te vejo no dia 5/6 na nossa aula e na próxima quinta-feira também vamos ter uma live. Valeu!